Olá, queridos! Estamos no dia 8 de janeiro de 2022 e sigamos cumprindo o nosso propósito, a nossa missão de estudarmos a palavra do Eterno, o nosso Deus. Estamos numa sequência estudando o livro de Gênesis e no momento atual do nosso estudo nós estamos estudando a Parashá Hayê Sará, a vida de Sara, e hoje nós vamos entrar aqui e nos aprofundar na Aliá número 3 da Parashá Hayê Sará. O tema de hoje é bem relevante e eu quero abordar sobre o seguinte tema: cumprindo a nossa missão. Antes de nós entrarmos aqui no estudo em si da Torá, do livro de Gênesis, eu gostaria de ler uma gota de sabedoria do Rebbe Menachem Mendel. E nos diz o Rebbe, na sua gota de sabedoria, as seguintes palavras: Deus não lhe deu luz para que você a ostente no meio do dia. Quando você recebe luz, é para realizar algo, fazer alguma coisa nova e difícil. Vá pegar sua luz e transforme a escuridão, fazendo-a brilhar também. O nosso Rebbe, ele está nos ensinando, nessa gota de sabedoria, ele está nos mostrando que a ideia é realizar algo com a luz que recebemos do Eterno. E a sugestão nessa gota de sabedoria é nós pegarmos essa luz e transformarmos a escuridão. Isso significa, trazendo para a nossa vida pessoal, para os dias de hoje, que nós temos uma missão, nós que recebemos a luz do Eterno, nós que recebemos uma luz do nosso Deus, nós temos uma missão: transformar escuridão em luz. Infelizmente, na época de Noé, Deus teve que encurtar o tempo de vida do ser humano. Nos conta a Torá que Hashem, o Eterno nosso Deus, ele decretou ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, dizendo que o tempo do homem agora passaria a ser 120 anos. Dessa forma, o homem não iria ter 1 milênio de vida, como foram os primeiros seres humanos da história. Eles viviam muito tempo, aproximadamente 1 milênio. Então o Eterno vem e diz: a partir de agora, já que o homem perdeu o foco, perdeu a missão e perdeu o seu propósito, nos conta lá a Torá, no capítulo 6 de Gênesis, que Deus encurta o tempo do homem para 120 anos. E daqui nós tiramos uma lição. Devemos aproveitar o tempo que o Eterno nos deu e fazermos aquilo que Ele quer de nós. Como diz aqui o Rebbe Menachem Mendel, nós devemos transformar a escuridão na luz, cumprindo assim a nossa missão. A Aliá de hoje, dentro da Parashá Hayê Sará, que é a Aliá número 3, ela vai falar da missão de um discípulo de Avraham, o Eliezer. Nós vamos perceber, e percebemos isso, já sendo um pouco redundante, né? Que na última Aliá, o Eliezer, ele faz um juramento a Avraham. Ele assume o compromisso de buscar uma esposa para Yitzhak. Hoje, nós vamos ver o Eliezer cumprindo essa missão de buscar a esposa para Yitzhak. Nos conta o Midrash que o Avraham, ele lavra um documento transferindo todos os seus bens para Yitzhak. E o Avraham pega esse documento e coloca na mão do Eliezer. E ele diz para Eliezer: olha, quando você chegar lá na família da moça
pretendente, da moça indicada por Deus, você vai pegar esse documento e vai mostrar para a família da pretendente. Dessa forma, eles vão ficar ansiosos para concretizar o casamento preparado por Deus. Essa é a sua missão. Então, nos conta o Midrash que Avraham coloca esse documento na mão de Eliezer, e Eliezer parte para cumprir a sua missão. E adiantando um pouco, queridos, nós bem sabemos que a esposa preparada por Deus é a Rivica, é a Rebeca. E nos conta o Midrash que tão cedo a pretendente de Yitzhak, a Rivica, a Rebeca, ela percebeu que a idolatria era uma tolice. E então, tão logo, apesar de morar lá em Harã, ela já dedicava a sua vida, o seu serviço espiritual somente a um único Deus. O Eliezer, ele começa agora a cumprir a sua missão, até porque ele fez um juramento, então ele vai cumprir a missão que ele prometera a Avraham, o seu mestre, o seu professor, e ele vai agora cumprir essa missão. Nós percebemos que muitas vezes a missão ela vai contra as nossas preferências pessoais. Muitas vezes cumprir uma missão significa matar a nossa vontade, matar a nossa carne, matar os nossos ideais, até porque, como disse o profeta Isaías, o próprio Deus falando por meio do profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Muitas vezes, cumprir a missão que o Eterno nos deu é nós lutarmos contra as nossas preferências pessoais. Nos conta a Torá que o Eliezer, ele chega a oferecer a sua própria filha a Abraão para casar com Yitzhak. E está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 24, eu vou estar lendo aqui, capítulo 24, o verso de número 5, que o Eliezer ele chega a usar uma argumentação para Avraham, dizendo: mas se a moça não quiser voltar comigo a esta terra? O Rashi nos conta que por trás dessa frase, o Eliezer estava querendo apresentar a sua própria filha para casar com Yitzhak. E nós sabemos que o Avraham, ele não aceita isso, ele pede para Eliezer ir até a parentela dele lá em Harã, e dessa forma entendendo que Deus iria preparar a esposa para Yitzhak. Então, as preferências pessoais de Eliezer, nos conta Rashi, ela fica em segundo plano, e Rashi nos diz que o Eliezer, ele se propõe a cumprir a missão dada por Avraham, cumprindo assim a vontade de Deus. E você, tem dificuldade para cumprir a vontade de Deus? E você, tem resistência para cumprir a missão que o Eterno deu para você aqui na face da terra? Nos conta a Torá que o Eliezer, ele parte para a sua viagem, cumprindo assim, iniciando assim o cumprimento da sua missão. E nos conta o Midrash que a viagem do local onde o Eliezer estava até a Harã, nos conta o Midrash que a viagem teria uma durabilidade de 17 dias. Porém, o Eterno, o nosso Deus, ele fez um milagre. Uma viagem que duraria 17 dias. Nos conta o Midrash que Hashem, o Eterno nosso Deus, transportou Eliezer em 3 horas. Uma viagem de 17 dias durou poucas horas. O Eterno pega o Eliezer
e transporta ele para Harã muito rápido. Na época, é claro, não tinha aviões, não tinha carros com velocidade de 300, 400 quilômetros por hora, mas nos conta o Midrash que uma viagem de 17 dias durou poucas horas. Daqui nós aprendemos que o Eterno, nosso Deus, ele tinha pressa em cumprir o seu propósito na vida de Isaac. E Deus iria usar o Eliezer para cumprir essa missão. Nos conta o Midrash que nessa viagem o Eterno ele manda 2 anjos para acompanhar Eliezer. Um era para guiar o Eliezer tão rápido à terra de Harã, e o outro anjo iria trair Rebeca na cisterna, e dessa maneira a missão iria ser cumprida por uma direção espiritual, uma orientação divina. Eu quero fazer uma observação, que quando Eliezer ele chega ali em Harã, depois de poucas horas, um milagre de Deus, ele percebe que as moças descem para coletar água. Esse tipo de trabalho, é claro que não era para Rebeca. Rebeca, ela tinha empregados que faziam esse tipo de trabalho. Mas, justamente nesse dia, Hashem deu uma missão para ela. De alguma forma, nós lemos na Torá que a própria Rebeca, ela foi fazer a coleta das águas. E todas as moças que iam pegar água naquele local, elas abaixavam para fazer a coleta da água. E nos conta o Midrash que quando Rebeca foi fazer a coleta da água, as águas subiram. E o Eliezer percebeu esse milagre. E ele já começa agora a entender que tudo aquilo que estava acontecendo era sinais de Deus, era a presença de Deus ajudando a cumprir a missão. E aqui eu abro um parênteses para dizer que quando Deus nos dá uma missão, Ele vai nos capacitar para cumprirmos essa missão. E o Eliezer, nessa missão, ele conversa com Deus, ele ora, ele pede um sinal para o Eterno. E o sinal que ele pede ao Eterno é bem simples. É a moça que me der água e cuidar dos camelos, e dar água para os camelos, é a moça que vai casar com o meu chefe Yitzhak. Eliezer, ele ora a Deus. Daqui nós aprendemos que na missão que Deus nos dá, nós devemos falar com o Eterno, nós devemos pedir direções, devemos pedir sinais para Deus para cumprir a nossa missão. O Eliezer, ele pede um sinal para Deus. E quando a Rebeca ela está coletando água para a sua casa, o Eliezer pede um pouco de água para ela. E a Rebeca ela dá água para o Eliezer e ainda ela dá água para os camelos. E nós bem sabemos que um camelo ele bebe muita água. E aqui nós percebemos que a Rebeca ela dá de beber aos camelos. Isso nos mostra característica de uma serva. Isso nos mostra característica de uma mulher lutadora, guerreira, hospitaleira, porque além dela tratar bem o Eliezer e ser muito hospitaleira, ela cuida, ela é trabalhadora. Então, isso encanta Eliezer, porque o sinal que ele pediu estava
agora cumprindo na frente dos seus olhos. E com certeza o Eliezer, ele percebe que a Rebeca tem algumas características da sua ex-patroa, a Sara, e ele começa a entender agora que Deus o ajuda a cumprir a sua missão. Daqui nós aprendemos que nós precisamos confiar no Eterno para cumprir a nossa missão. Como nós vimos aqui no começo, na gota de sabedoria, o Rebbe Menachem Mendel, ele nos ensina que nós recebemos luz para cumprir ou realizar uma missão aqui na Terra. E nós vamos perceber aqui que o Eliezer, ele muitas vezes lutou contra as suas preferências, ele se inclinou à vontade de Hashem, ele se inclinou à vontade de Deus para cumprir a missão que Abraham dera a ele. Ele vai, o Eterno o acompanha, o Eliezer, ele é um homem espiritual, ele ora, ele pede sinal para Deus e a missão é cumprida. A história termina com ele voltando com Rebeca e acontecendo o casamento de Rebeca com Yitzhak. E nisso, nós terminamos dizendo, Eliezer, ele cumpriu a sua missão. E você? Sabe qual é a sua missão? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós temos aprendido que nós devemos adorar somente um Deus. Nós temos aprendido que existe um Deus no céu, um Deus poderoso. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldades, mas que tal, nesse dia, você perguntar para Deus, Deus, fala comigo, mostra a missão que eu devo cumprir aqui na face da terra. Você já parou para pensar que Deus, ele te deu uma missão? Não é as suas preferências pessoais. Eliezer tinha as suas preferências pessoais, mas ele é submisso à vontade do Eterno, ele é submisso à vontade de Abraham e entende que cumprindo essa viagem, realizando essa viagem, ele está cumprindo a missão que Deus dera para ele. Que nós possamos refletir e cumprir a nossa missão, fazendo a vontade de Deus. E eu quero deixar uma recomendação para você. Leia na sua casa o livro de Gênesis, capítulo de número 24, e aprenda com essa porção, Raê Sará, aliá número 3, que nós devemos cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. Que o Eterno te abençoe. Um ótimo dia para você.